Fala fera retado, fala fera retada, essa é mais uma aula do projeto Físicos do YouTube. E hoje nós vamos tratar sobre aplicações das leis de Newton, onde a teoria você vai assistir com o professor Douglas Gomes, do canal Física com Douglas Gomes. O card aqui em cima vai levar você direto para a aula teórica. Fera, a aula do Douglas está sensacional. Se você já assistiu, continua comigo, que eu preparei uma bateria de exercícios para fazer você detonar em qualquer vestibular. E não esquece, na descrição do vídeo existe um link que vai levar você direto para a nossa playlist, onde você vai encontrar todas as aulas do nosso projeto. Assim como eu vou também disponibilizar um link com o arquivo dos exercícios, para que você possa baixar e treinar junto comigo. E claro, os 13 canais que estão participando desse projeto também tá na nossa descrição. Fera, apoie o nosso projeto, inscreva-se em cada canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Roda a vinheta! Então vamos lá para a nossa primeira questão. Dois carrinhos de supermercado podem ser acoplados um ao outro por meio de uma pequena corrente, de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar dois carrinhos separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. O cliente aplica uma força horizontal de intensidade F sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração de intensidade 0,5 metro por segundo ao quadrado. Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o módulo da força F e o da força de tração na corrente são em newtons, respectivamente. Fera, para começar a fazer essa questão, como ele pede para você determinar a intensidade da força F, eu vou considerar, primeiramente, os dois carrinhos como sendo um único corpo, já que ele falou que a aceleração do conjunto é de 0,5 metro por segundo ao quadrado. A força responsável por acelerar esse conjunto, considerando esse conjunto como se fosse um corpo só, é exatamente a minha força F para esquerda. Então eu vou considerar os dois carrinhos como sendo um corpo só, e eu sei que a aceleração desse meu conjunto é uma aceleração para a esquerda, beleza? Por conta dessa força F, a força resultante, a força responsável por acelerar o meu conjunto. Então eu posso escrever o seguinte, primeiro passo. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual à massa total, que seria a massa do conjunto, vezes a aceleração. Essa minha força resultante é a própria força F. A massa total seria a massa, a soma das massas dos carrinhos, ou seja, 40 kg mais 100 kg. E a aceleração do conjunto, 0,5 metro por segundo ao quadrado. Sendo assim, a intensidade dessa força F seria de 140 vezes 0,5. Fera, multiplicar por 0,5 é o mesmo que você dividir por 2. Conclusão, a intensidade da força F seria uma intensidade de 70 newtons. Tranquilo? Agora, para calcular a força de tração, eu vou separar os corpos, beleza? Eu sei que essa força F de 70 newtons está aplicada no primeiro carrinho. Como o professor Douglas explicou para vocês, pelo fio, esse primeiro carrinho, nesse fio aqui, existe uma força de tração
puxando o segundo carrinho para a esquerda, beleza? E como é o mesmo fio, existe uma força de tração puxando esse primeiro carrinho para a direita. Então, no fio que une os carrinhos, na corrente que une os carrinhos, existe uma força de tração no segundo carrinho para a esquerda, existe uma força de tração no primeiro carrinho para a direita. Por se tratar da mesma corrente, nós temos a mesma tração. Tranquilo? E aí, para calcular essa força de tração, você pode escolher aplicar a segunda lei tanto no primeiro carrinho como no segundo carrinho. Outro detalhe, como a superfície é horizontal, nós teríamos a força-peso dos carrinhos vertical e para baixo e a força de reação normal vertical e para cima. Mas como a superfície é horizontal, a força normal e a força-peso, elas se equilibram. E não esquece, força normal e força-peso não formam par de ação e reação, pois são forças de naturezas diferentes e estão aplicadas no mesmo corpo. Tranquilo? Então, como a força normal equilibra com a força-peso, tanto no carrinho 1 como no carrinho 2, eu não vou fazer o desenho dessas forças. Tranquilo? Só que veja, se é para você calcular a força de tração, é muito mais fácil você calcular pelo segundo carrinho, pois a força de tração é exatamente a força responsável por fazer o carrinho acelerar para a esquerda. Se eu fosse fazer pelo carrinho 1, eu teria a força F puxando o carrinho 1 para a esquerda e a força de tração puxando para a direita. Eu teria duas forças no carrinho 1. E para fazer a força resultante, eu precisaria fazer a diferença F menos tração. Já no carrinho 2 é mais fácil, pois apenas a força de tração é a responsável por fazer esse carrinho acelerar para a esquerda. Então é exatamente no segundo carrinho que eu vou calcular a força de tração. Então eu posso escrever aqui, a força de tração seria igual à massa do carrinho 2, 100 kg, vezes a intensidade da sua aceleração, que seria 0,5 metro por segundo ao quadrado. Logo, a tração na corrente seria uma tração de intensidade 50 newtons. Tranquilo? Então, a força F, a intensidade da força F, 70 newtons, e a intensidade da força de tração, 50 newtons. Só para mostrar para vocês, se eu fosse calcular essa força de tração pelo carrinho 1, como é que ficaria? Eu sei que a aceleração do carrinho 1 é para a esquerda. Então, a força F é maior que a força de tração. Então, eu teria que a força F menos a força de tração é igual à massa do primeiro carrinho, 40, vezes a sua aceleração, que é 0,5. Mas essa força F vale 70 newtons. A força de tração é a pergunta. 40 vezes 0,5, 20. Conclusão, essa força de tração seria exatamente a diferença 70 menos 20, que me dá quanto? 50 newtons. Então, tanto faz você achar a força de tração pelo carrinho 1, como tanto faz você achar a força de tração pelo carrinho 2. Seria mais fácil, seria mais direto você fazer pelo carrinho 2, pois a força de tração é a responsável por fazer o carro de 100 kg acelerar para a esquerda. Sendo assim, fera, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C, de com certeza você vai passar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa segunda questão. O bloco A da figura tem massa MA igual a 80 kg e o bloco B tem a massa MB igual a 20 kg. A força F tem intensidade de 600 newtons. Os atritos e as inércias do fio e da polia são desprezíveis. Considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta, quanto vale a aceleração do bloco B? Fera, para a ideia dessa questão, eu vou fazer a mesma ideia que eu tive na primeira questão. Eu vou considerar
os corpos A e B como sendo um corpo só. Eu vou pegar a massa do conjunto e considerar esse conjunto como sendo um corpo só. Como ele está pedindo a aceleração, beleza? Como ele pede a aceleração e não pede a intensidade da força de tração no fio que une os blocos, eu posso considerar o bloco A e o bloco B como sendo um corpo só. E aí você percebe que existe uma força F puxando esse conjunto para a esquerda, mas existe aqui uma força externa, que seria o peso do corpo B, vertical e para baixo, que não favorece, que não ajuda o movimento do conjunto. Tá vendo quanto vale o peso do corpo B? Ora, a massa do corpo B, 20 kg. Como o professor Douglas mostrou para vocês, força, peso, massa vezes gravidade. Então, a força-peso do bloco B seria uma força aqui de 200 newtons, né? 20 kg vezes 10 metros por segundo, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. O peso de B seria 200 newtons. Fera, a intensidade dessa força F é de 600 newtons. Ou seja, a força F que puxa o conjunto para a esquerda e a força peso que puxa o conjunto para baixo, a força F é maior que a força peso. Logo, qual é a conclusão que você tem? A aceleração do nosso corpo B é uma aceleração para cima e a aceleração do nosso corpo A seria uma aceleração para a direita. Lembrando que esse conjunto, lembrando que esse sistema apresenta a mesma aceleração. A questão pede a aceleração do bloco B, mas a aceleração do bloco B é a mesma aceleração do bloco A. Como eu estou considerando o conjunto como sendo um corpo só, eu vou escrever a segunda lei de Newton. Força resultante seria a massa total, que é a massa do conjunto, vezes a aceleração. Quem seria a força resultante? Ora, tá vendo? Seria a força F menos o peso do corpo B, que está suspenso. Isso igual a massa total, que seria a massa do corpo A, mais a massa do corpo B, vezes a minha aceleração, que é a pergunta da nossa questão. Essa força F vale 600 newtons, o peso de B, 200 newtons, a massa do conjunto, a massa de A, 80 kg, a massa de B, 20 kg, e a aceleração é a nossa pergunta. 600 menos 200, isso me dá 400, o 100 que multiplica do lado direito, passa dividindo para o lado esquerdo. Conclusão, fera, a intensidade da nossa aceleração seria uma intensidade de 4 metros por segundo ao quadrado. A intensidade da aceleração do nosso conjunto, 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Como a questão pede para você determinar a aceleração do bloco B, seria uma intensidade de 4 metros por segundo ao quadrado para cima. Se a questão perguntasse a intensidade da aceleração do bloco A, seria uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado para a esquerda, tá? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. A aceleração do bloco B vale 4 metros por segundo ao quadrado para cima. Letra C, de com certeza você, fera do projeto Físicos do YouTube, vai detonar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa terceira questão. No Porto de Santos existe um guindaste para carregar containers, que pode ser ilustrado pela figura ao lado. Se a força máxima que o motor pode aplicar no cabo é de 4.500 newtons, determine o peso máximo que um container pode ter para que o guindaste possa levantá-lo com velocidade constante, desprezando qualquer atrito. Fera, se liga que esse guindaste, né, ele quer que esse container, quer que o guindaste levante o container com velocidade constante. Opa! Movimento retilíneo com velocidade constante
Me lembra uma situação de equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. Então, essa questão aí, nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico. Logo, a força resultante que atua no meu sistema, ela vai ser igual a zero. Mas aí, nós temos uma questão que envolve polias móveis, fera. Então, fica ligado que eu tenho uma super dica para dar para você. Então, vamos lá, fera, se liga. Aqui nós temos um acoplamento de polias móveis e uma polia fixa para um sistema que se encontra em equilíbrio. Aqui eu tenho uma dica massa para você. Quando você tiver uma situação que envolva polias móveis para uma situação de equilíbrio, lembre-se, a força necessária para manter esse sistema em equilíbrio, a força necessária F para manter esse sistema em equilíbrio, seja ele equilíbrio estático ou seja ele equilíbrio dinâmico, é dado pela relação entre a força-peso do corpo que está suspenso, nesse caso é o nosso container, sobre 2 elevado a N. Então, para situações que envolvam polias móveis, situações de equilíbrio, seja equilíbrio estático ou seja equilíbrio dinâmico, no nosso caso seria equilíbrio dinâmico, essa força F, necessária para manter o sistema em equilíbrio, é dado pela relação da força-peso do corpo que está suspenso sobre 2 elevado a N. Mas tá vendo o que significa esse expoente N? Fera, não esqueça, esse N é exatamente o número de roldanas ou o número de polias móveis, tá? Esse N é o número de roldanas móveis. No caso da nossa questão, se liga, nós temos uma polia fixa, essa polia está fixa ao teto, porém nós temos aqui 5 polias móveis. 1, 2, 3, 4, 5 polias móveis. Mas a nossa questão falou que a máxima força, a força máxima que o motor pode exercer sobre o cabo é uma força de 4.500 newtons. Com essa força de 4.500 newtons, esse motor seria capaz de erguer um peso máximo do container de quantos newtons? Essa é a questão, tá? Então essa força F, a força máxima que o motor exerce sobre o cabo, é uma força de 4.500 newtons. E a questão me pergunta qual seria o peso máximo do container para que ele suba com velocidade constante. Ou seja, o peso é a minha pergunta sobre 2 elevado a quanto? Elevado a 5, que é exatamente o número de roldanas móveis. Conclusão, essa força-peso seria o produto 4.500, né? 2 elevado a quinta, fera, 32. E aí, se você faz o produto 4.500 vezes 32, você chegará numa força-peso de intensidade 144.000 newtons. Então, para uma força máxima do motor de 4.500 newtons, para que esse container suba com velocidade constante, o seu peso deve ter uma intensidade de 144.000 newtons. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa E. Diga para você mesmo, é de eu vou passar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Quarta questão. Os corpos A e B da figura ao lado têm massas Mzão e Mzinho, respectivamente. Os fios são ideais. A massa da polia e todos os atritos podem ser considerados desprezíveis. O módulo da aceleração de B é igual a... E aí, fera, se liga nessa questão que você tem polia móvel,
E o Douglas falou na aula teórica sobre o vínculo geométrico que eu vou destacar aqui para vocês. Perceba o seguinte, quando esse corpo B sofrer um deslocamento, percorrer uma distância D, o corpo A percorrerá uma distância 2D. Sendo assim, eu posso afirmar que quando a velocidade do corpo B for igual a V, a velocidade do corpo A será igual a 2V. Sendo assim, eu posso afirmar, se a aceleração do corpo B for igual a A, pelo vínculo geométrico, a aceleração do corpo A vai ser 2 vezes maior. Então, enquanto o bloco B percorre uma distância D, o bloco A percorre uma distância 2D. Sendo assim, eu posso afirmar que a aceleração do bloco B é a metade da aceleração do bloco A. Ou a aceleração do bloco A é o dobro da aceleração do bloco B. Perfeito? Sendo assim, o que é que se vai fazer? Colocando as forças que atuam no bloco A, eu teria aqui uma força de tração, que eu vou chamar de T, e essa força de tração no bloco A é a responsável por fazer o bloco A acelerar para a direita. Lembrando que no corpo A teria a força peso vertical e para baixo, a força normal vertical e para cima, mas como o plano é horizontal, essas forças se equilibram. Então eu posso escrever já de cara que para o corpo A eu tenho que a força de tração é igual à massa do corpo A, que ele chamou de mzão, vezes 2A, já que a aceleração do bloco A é 2 vezes maior que a aceleração do bloco B. Então eu posso escrever que essa tração T no bloco A seria o produto 2 vezes mzão vezes A. Então guarda aqui essa informação. Já se você for para o bloco B, vamos colocar as forças que atuam no bloco B. Aqui no bloco B eu teria o peso de B, vertical e para baixo, e teria uma força de tração aqui no fio, que eu vou chamar de tração T'. Fera, mas essa tração T' também está aqui na roldana para baixo. E na roldana, esse fio envolve a roldana com 2 trações T. E o Douglas mostrou para vocês que essa tração T' é exatamente igual a 2 vezes T. Tá? Então, no bloco B, eu tenho uma força-peso vertical e para baixo e uma força de tração T' que corresponde a uma intensidade 2T. Beleza? E essa força resultante que atua sobre o bloco B, ela é responsável por acelerar o meu sistema para baixo. E aí, se eu for escrever a segunda lei de Newton para o bloco B, nós ficaríamos com peso de B menos a tração T', que corresponde a 2T, que multiplica a massa de B, que é mzinho, vezes A. Tranquilo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Como a questão quer que você calcule a aceleração do corpo B, aonde tem T, eu vou substituir por 2 vezes MA. Então ficamos com peso de B, e você sabe que o peso de B é dado pelo produto M vezes G, a massa de B vale Mzinho, vezes G, menos 2 vezes a força de tração. Quanto vale a intensidade da força de tração? 2 vezes Mzão vezes A. Isso tudo igual a M vezes A. Tranquilo? Então eu posso escrever que Mg vai ser igual a M vezes A mais 4 vezes Mzão vezes A. Conclusão, M vezes G
vai ser igual, eu posso colocar aqui a aceleração em evidência. Colocando a aceleração em evidência, ficaria mzinho mais 4mzão vezes A. E sendo assim, fera, eu posso escrever que a aceleração do bloco B, que eu chamei de A, ela é dada pela relação mg sobre 4mzão mais mzinho. Então, a aceleração do bloco B seria igual a mg sobre 4mzão mais mzinho. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta para essa questão 4 seria a alternativa B. De boa prova do Enem para você, tá? Então, a alternativa correta para a questão 4, alternativa B, de boa prova do Enem. Vamos lá, então, para a nossa quinta questão, quinta e última questão. Vem comigo. Sejam A1 e A3 os módulos das acelerações dos blocos de massa M1 e M3, respectivamente. Encontre a relação entre A1 e A3, sabendo-se que a massa M1 é igual a massa M3, que é igual a M2 sobre 3. Fera, já de cara eu posso escrever aqui que a massa M2 é 3 vezes a massa M3, e eu posso escrever que a massa M2 seria 3 vezes a massa M1, né? Já que a massa M1 e M3 são iguais. Então, a massa M2, 3 vezes a massa M3, e a massa M2, 3 vezes a massa M1. Ele pede para você desprezar todos os atritos e as massas das roldanas. Ele quer a relação entre a aceleração na situação 1 e a aceleração na situação 2, que no caso seria a aceleração do bloco 3, tá? Ele quer a relação entre a aceleração do bloco de massa M1 com relação à aceleração do bloco de massa M3. E para isso, nós vamos resolver esses dois sistemas separados. Para descobrir a aceleração do bloco M1, eu vou considerar, como eu fiz lá no início da nossa aula, o corpo M1 e o corpo M2 como se fosse um corpo só. É um conjunto só, é o mesmo corpo. E aí, fera, nesse conjunto aqui, existe uma força-peso, que seria o peso do corpo M2, puxando esse conjunto para baixo. E nós sabemos que o peso do corpo 2 seria a massa M2 vezes a gravidade. Só que a massa M2 é 3 vezes maior que a massa M1. Então, o peso P2 seria 3 vezes M1 vezes G. Como não existe força de atrito, tá? Essa força é a responsável por acelerar esse conjunto. E aí, nesse primeiro caso, escrevendo a primeira lei de Newton, eu posso dizer que a força resultante P2 é a responsável por acelerar o conjunto M1 mais M2 com uma aceleração que eu vou chamar de aceleração A1, beleza? Só que essa força P2 corresponde a 3 vezes M1 vezes G. Como a massa M2 é 3 vezes maior que a massa M1, eu vou ter 3M1 mais M1, o que me daria 4 vezes M1 vezes a aceleração A1. Eu posso cancelar o M1 que aparece do lado esquerdo com o M1 que aparece do lado direito. Conclusão, a aceleração do bloco M1 seria 3G dividido por 4. Beleza? Então, a aceleração do bloco 1 seria 3G dividido por 4. Tranquilo? Já para você determinar a massa do bloco M3, aí nós temos um plano inclinado, né? Nós temos um plano inclinado de 30 graus com a horizontal.
Mas como ele quer a aceleração do bloco M3, assim como eu fiz para o bloco M1, eu vou considerar os corpos M2 e M3 como sendo um corpo só. E aí nós teremos aqui uma força P2, que puxa esse sistema verticalmente para baixo. Lembrando que a massa M2 é 3 vezes maior que a massa M3, logo essa força P2 seria 3 vezes M3 vezes G, tranquilo? E aqui no bloco M3 eu teria, lembra que o professor Douglas falou para você sobre o plano inclinado? Aqui eu teria a força peso, P3, verticalmente para baixo, a força normal perpendicular à superfície do plano e teria aqui a força de tração no fio. Como eu estou considerando o sistema como sendo um corpo só, essas forças aqui de tração não me interessam. Aí lembra, essa força peso, ele ensinou você a decompor no eixo X e no eixo Y, onde o eixo X é o eixo paralelo ao plano. Então eu teria a componente do peso P3 no eixo X. A componente do peso no eixo Y equilibra com a força normal. Então, para essa questão aqui, o que me interessa é apenas o P3X. E o Douglas mostrou para vocês que a componente do peso no eixo X é a força peso que multiplica o seno do ângulo de inclinação do plano. Então, a componente do peso do bloco 3 no eixo X é o peso vezes o seno de 30. Ou seja, essa componente P3x seria igual ao peso P3, que seria M3 vezes G, e o seno de 30 nós sabemos que corresponde a 1 sobre 2. Tranquilo? E aí, com certeza, esse bloco M3 vai subir com uma aceleração A3 e esse bloco M2 vai descer com a mesma aceleração. Então, aplicando a segunda lei de Newton para essa segunda situação, nós teríamos que a força P2 menos a componente do peso do bloco 3 no eixo X seria igual à massa do conjunto, M2 mais M3, vezes a aceleração A3. Mais a força peso do bloco 2 corresponde a 3 vezes M3G. A componente do peso do bloco 3 no eixo X seria MG, M3G vezes 1/2. Isso é igual a massa M2 é 3 vezes maior que a massa M3. Logo, isso aqui me daria 4 vezes M3 vezes a aceleração A3. Tranquilo? E aí, fera, se eu faço 3 vezes 3M3G menos M3G sobre 2, ora, 3 menos meio, isso vai me dar 5 meios de M3G, igual a 4 vezes M3 vezes A3. E aí, fera, a massa M3 aparece do lado esquerdo, a massa M3 aparece do lado direito, eu posso fazer a simplificação. Conclusão, a aceleração A3 seria igual, vou escrever assim, tá? 5G dividido por 2 vezes 4. E você vai entender por quê, tá? Então, essa aceleração A3 seria 5G sobre 8, ou 5G sobre 2 vezes 4. Lembra que a questão que é a relação entre a aceleração A1 e a aceleração A3. Então, se você retorna aqui, o que é que nós podemos escrever? Tá vendo? A relação entre a aceleração A1 e a aceleração A3 vai ser igual a
A aceleração A1, nós vimos que vale 3g sobre 4. Então seria aqui 3g sobre 4. Já a aceleração A3, nós vimos que vale 5g sobre 2 vezes 4. Beleza? Divisão de fração. Nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então ficamos com 3g sobre 4 vezes 2 vezes 4 sobre 5g. E por isso que eu não fiz o produto. Esse 4 vai embora com esse 4. Esse g vai embora com esse g. Conclusão, fera. A aceleração A1 vai ser igual a 3 vezes 2, 6 sobre 5. Essa aceleração A3 que está dividindo, eu passo para o outro lado, multiplicando. Então, a nossa aceleração A1 corresponde a 6/5 da aceleração A3. Feito isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa A. A de aprovação na prova do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, também inscreva-se nos canais do projeto, pois esse projeto vai levar você rumo ao seu sucesso. Fera, muito obrigado pela sua participação e não esqueça, aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!